carroças russas não seriam passeios, seriam muito lentos, cidades industriais, com muitos canais subterrâneos, muitos entroncamentos. Isso por quê? Porque a gente procura usar técnicas de Open Source Research, ou seja, pesquisa de fontes abertas, para pegar o que é de mais crível. Espero ter ajudado aí na pergunta. Eu vou passar para o Ricardo, mas eu só quero fazer um comentário aqui que é divertido. Olha o César Santos. A Rússia é a maior propagadora de propaganda, comanda. De fato, você tem razão, César. Eu liguei a CNN agora, estava cheio de propaganda da Rússia. Depois eu pus no Jornal Nacional também, estava cheio de propaganda da Rússia. É impressionante. Eu ligo a rádio, está cheio de propaganda da Rússia também. Impressionante como a Rússia, César, é propagadora de propaganda. Você tem razão. Na CNN só da Rússia. Olha, é impressionante, cara. Olha, foi a observação do ano. Meus parabéns, você vai longe. Doutor Ricardo, tá contigo aí. Como é que tá a percepção do público com relação à imagem da guerra? Primeira coisa é uma frase já comum, né? A verdade é a primeira vítima, né? Antes de dar o primeiro tiro, a verdade morre. Então, isso acontece de todos os dois lados, né? Isso acontece tanto do lado russo, porque na Rússia também a Rússia começou a retalhar a mídia ocidental, né? Claro, óbvio, né? Ela começou a retalhar e isso ocorre realmente. No site, né? Só para vocês terem uma ideia, então o que a gente está programando para amanhã? Uma série de textos, né? Um dos textos é quando a guerra vai terminar na Ucrânia, né? Isso aí é um texto que eu reproduzi, eu peguei da Defense News e retrabalhei o texto. Né? Por quê? Porque você chega lá, é isso que eu não fiz, não cheguei a fazer uma desconstrução, mas mostrar as inconsistências de um texto que saiu, né, e onde ele tem as suas falhas. Né? Isso que a gente deve fazer. Né? O outro texto que vai sair, isso aí eu estou trabalhando, né? Que é muito interessante, por quanto tempo a Rússia pode continuar lutando na guerra da Ucrânia. É um texto do Financial Times, né, e que ele detalha faz um detalhamento bastante interessante. Ele tem uma pesquisa no final, né, que quando eu li, eu fiquei assim. Ele mostra a repressão que os russos fazem aos dissidentes, etc. E ele mostra, né, uma pesquisa, né, feita, né, por sites independentes, jornalistas independentes, a Farida Rutsumova e o Maxim Tovkaiolo, né, e ele faz aqui, né, chega à conclusão lá dele, a gente vai colocar lá no site, eu não quero antecipar nada, mas é bastante interessante, né, que ele faz um balanço das operações, aí faz perguntas. O que você pensa de como está ou como não deveria começar a operação militar especial? O que você pensa da operação militar na Ucrânia está indo de acordo com os planos? Né? O que vocês pensam você pensa da operação militar especial? Isso é interessante, né, que esses jornalistas são independentes, eles são opositores do regime, né, e eu estou querendo achar se eles publicaram essa pesquisa lá na Rússia ou se ela foi encomendada pelo Financial Times, porque isso é uma coisa que ocorre muito na mídia ocidental. Você pega autores russos, né, pega alguém que está lá, manda fazer um texto, mas ele não publica lá, ele publica aqui. E isso é interessante. Uma outra coisa interessante, né, sobre mídia é que na mídia russa sai muita crítica à operação especial, sai muita crítica à atuação do Putin, né, do ministro da Defesa, do Shoigu, saem críticas. E muitas das vezes nós reproduzimos essas críticas. Né? Muitas das vezes a gente só faz isso. Vai lá, reproduz a crítica, o que eles falaram aqui, ninguém está sendo contra nada. Isso aí é falado pelos russos. Isso a gente ressalta toda hora. Né? E é importante nós vermos o quê? Né? Na mídia ocidental, apesar da diversidade de meios de informação, você consegue aqui limitar
quem produz a informação, quem constrói o texto. E você vai ver que esse texto, ele com poucas nuances, ele sai na Reuters de uma maneira muito parecida, ele vai sair da BBC, ele vai sair na CNN, vai sair no New York Times, né? Ele vai sair no Deutsche Welle, né? São textos parecidos. Parece que os caras pegam a versão e começam a trabalhar em cima disso. Aqui a mídia brasileira eu nem comento, né? A mídia brasileira muitas das vezes reproduz, os canais como o UOL, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, reproduzem o que vem lá de fora, muitas das vezes sem nada, né? É raro nós termos jornalistas, repórteres lá com capacidade de discernir aquilo que está acontecendo. Aliás, uma crítica que eu faço, né? A mídia especializada aqui no Brasil, a mídia que entende de assuntos militares e assuntos de defesa, ela não está na mídia mainstream. Ela está aqui, nos blogs, no YouTube, na internet, pessoas como o Farinazo e outros, o Rogério e outros, que fazem um trabalho de qualidade. Então, o que acontece lá eu não estranho, né? Um terceiro ponto, né? E aí eu entro, né, com uma questão que eu coloco: a realidade se impõe. Nesse texto que eu estou aqui sobre os russos, né, que é um texto do Financial Times, e eu estou transformando ele, né, num texto de uma análise a partir dos aspectos de poder, político, econômico, psicossocial, né, ciência, tecnologia e militar. Está dando um trabalho danado. Para amanhã não vai ficar pronto, até porque eu pretendo dormir, entendendo, hoje, mas é um texto bastante interessante que eu estou trabalhando nele. Então você tem muitas coisas, por exemplo, orçamento de defesa, a questão da economia. Aqui tem uma coisa maravilhosa, né? Pô, aqui a economia russa vai afundar. Aí, pô, tem que combinar com o FMI, porque o FMI diz que ela só caiu 2,3%, e esse ano cresce pelo menos 0,3%. Pelo menos, né? Lembro que o FMI é extremamente fidedigno. É aquele que eu dei um empréstimo para a Argentina um mês antes do default da Argentina, do Alberto Fernandes declarar o default. Recebi o dinheiro do FMI, mas o dinheiro não vai dar para nada, então eu não vou pagar ninguém. Isso é o FMI. Então, é aquilo que eu muitas das vezes comento. A economia pode estar muito melhor do que o FMI relata. Por quê? Porque no começo da guerra, o FMI disse que a economia russa ia cair 12%. Que eles não iam conseguir exportar petróleo e gás para ninguém. Então, ampliando um pouco a conversa do Rodolfo, né, a resposta do Rodolfo, nós não só temos a mídia ocidental, nós também temos organizações multilaterais que são dominadas, né, por interesses outros que não são os do sistema internacional. FMI, Organização Mundial do Comércio, a própria ONU, e outras organizações que, nesse momento, fazem uma narrativa, constroem uma narrativa, né, claro, contrária à Rússia, mas que a realidade, muitas das vezes, se impõe. Né? E o que nós estamos vendo? Né? Olha, uma das coisas que a gente estava conversando com um colega nosso, Sandro, né? A Rússia culminou, ou seja, atingiu o ponto culminante. A partir de agora, a decadência vai ser derrotada. Os caras estão falando que a Rússia está culminando desde setembro. A munição russa acabou. A munição russa está acabando desde julho. Então, e são institutos como o ISW, né, o Council for Foreign Relations, o ROSE e outros institutos de think tanks famosos do Ocidente que estão se desmoralizando. Por quê? Porque fazem previsões, né, que não se confirmam no campo de batalha. Aí, dois caras esforçados, que não têm, metade do recurso, né, que um desses think tank tem, né, e chega e diz assim: isso aqui não vai dar certo. Os russos não vão conseguir segurar esse território, então vão tomar. E a gente fura a mídia, porque nós somos melhores do que os outros? Não, porque a gente está coletando os dados, está vendo a realidade e está informando. Se ela não condiz com o discurso, com a narrativa que a mídia mainstream quer impor, e cito muito. É isso que está acontecendo. Por isso que eu digo, o mais relevante, né, em relação
a guerra que tem saído de notícia, etc., é aqui na internet. São esses canais do YouTube. Né? O canal... Rodolfo, você me perdoa. Você me lembra o nome do colega de terça-feira? Está me fugindo o nome. Nelson. Nelson, falando do canal Falando de Guerra. Abraço, Nelson aí. Falando de guerra. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu entrei lá no canal dele, coisa de louco, cara. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Entra na CNN. Eu estou fazendo um desafio para você que está nos assistindo. Entra na Globo. Eu não falo inglês, então eu vou na CNN em português ou vai na Globo do Brasil. Olha lá a diferença do canal dele e olha o que é Globo, o Estadão, a CNN, o New York Times publica. Você vai estar muito mais bem informado assistindo essas lives e acompanhando esses canais do que pegando isso. Né? Infelizmente, é a realidade. Esses caras deixaram de fazer, jornalismo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Tá? E, como eu estou falando, a realidade se impõe. Os russos continuam avançando, os ucranianos se defendendo muito bem, a questão política não é falada, os casos de corrupção na Ucrânia não são citados, as grandes derrotas ucranianas passam ao largo, e isso é o que acontece. Professor, Farinazzo, eu posso fazer um complemento ao que o professor Ricardo falou? Fica à vontade aí, doutor, o show é de vocês. Só peço para o pessoal dar o like, gente. Vamos dar o like aqui, vamos ver, isso é muito importante, gente, para a gente poder expandir aí o canal. Tá contigo aí, doutor. Obrigado. Eu e o professor Ricardo escrevemos sobre as ofensivas, um artigo na época, né, que era daquele período das ofensivas de setembro e outubro da Ucrânia, naquele momento. E nós antevemos a Ucrânia, do jeito que ela estava promovendo as suas operações de retomada de controle de território, ela estava depreciando significativamente as suas melhores unidades de combate e perderia, em novembro, a sua iniciativa operacional. Alguns elogiaram, mas muitos criticaram. Não preciso nem falar de onde. Muitos criticaram, né? Que eu e o Ricardo somos propagandas de Kremlin, etc. Perdeu a iniciativa operacional em novembro. Porque aqui não é uma questão de torcida. A gente fez uma análise. Os ataques diversionistas em Kherson e as ofensivas de Kherson custaram 25 mil ucranianos e centenas de tanques e blindados. No caso, a ofensiva de Kharkiv, no início, realmente, ela foi muito bem sucedida, só que a Ucrânia tentou, por mais de 3 dúzias de vezes, romper a defesa bem estruturada russa para tentar tomar Kriminaia, que se situa ao norte de Krasnodar e é essencial para o esforço logístico russo no norte de Luhansk, porque interliga para Svatovo e interliga para Belgorod. Se cai Kriminaia, já era o esforço logístico russo para o norte de Luhansk, e compromete até o esforço militar em Donbass. 3 dúzias de tentativas de rupturas. Isso custou uma depreciação e perda de efetivo bem treinado pela própria OTAN, e a quantidade de perda de meios operacionais significativas. E a gente analisou até, fizemos uma predição que poderia, né, ter sido até bem considerada por quem avalia essa guerra. E não deu outra. Perdeu a iniciativa operacional em novembro, houve reagrupamento das forças russas, a nova estratégia do Surovic, que nós escrevemos um artigo sobre a modificação estratégica do Surovic, que era, em detrimento de novos controles de território, primeiro focar fortificações, depreciação máxima dos meios operacionais, sistemas de armas e da quantitativa de pessoal das melhores brigadas ucranianas. Foi o que ocorreu. E as forças russas retomaram essa iniciativa operacional, que desde o final de dezembro, principalmente em janeiro e fevereiro, temos visto avanços, que nós previmos isso, graduais, baseados justamente na formação de pinças e saliências. O planejamento em Vuhledar era esse, até formar uma saliência e pinça, mas saiu errado, diferentemente de Donbass, porque não teve a consciência situacional estabelecida por funções SR através de drones, e principalmente a supressão e saturação de área por barragens de artilharia, que os russos fazem isso sistematicamente no eixo Donbass, e
a retomada da iniciativa operacional pelo eixo de Kharkiv, já chegando perto de Kupiansk, a cerca de 7 quilômetros, que até surpreendeu. Mas muito desse reconhecimento em força em função do esgotamento das unidades ucranianas nesse eixo. Então, o que ocorre? Não adianta se basear nesses sentimentos. O que a gente observa hoje nesse mundo pós-moderno o que não me agrada no meu sentimento, seja ideológico, pessoal, eu tenho que agredir, eu tenho que menoscabar, eu tenho que achincalhar, eu tenho que rotular, o que é pior. Entendeu? Então, é muito complicado, principalmente na análise de um conflito armado de alta intensidade como esse. Então, eu gostaria de destacar justamente que, infelizmente, a mídia ocidental errou nessas previsões todas, que nós mesmos, eu e o professor Ricardo, nesses artigos, analisamos detidamente. Previmos a Rússia, em relação, só aqui falando, da reestruturação econômica da Rússia para a guerra. Em junho, analisamos e escrevemos que a indústria russa estava já entrando num regime de mobilização. Mobilização em 3 turnos. O complexo industrial militar russo começou a trabalhar em 3 turnos, já a partir de junho. E o professor Ricardo escreveu um artigo que eu fiz em coautoria. A supervisão desse complexo industrial militar do principal hawkish hoje do regime do Kremlin, o Dmitry Medvedev. Ele supervisiona todo o complexo industrial militar. Toda hora sai uma matéria dele supervisionando a produção de drones, a modernização dos tanques, a entrega de novos tanques. Isso é uma prioridade muito significativa, porque é um dos aliados principais do presidente Putin. Então, isso significa o quê? Uma mobilização dos recursos produtivos do país para uma guerra prolongada. Agora, a Rússia vai perder munição, a Rússia não tem capacidade de sustentar. São 17 milhões de quilômetros quadrados. Segunda maior reserva carbonífera do planeta. Maior exportador de tungstênio e titânio do planeta. Coincidentemente, domina 75% do mercado mundial de titânio e continua exportando para os Estados Unidos, não sofrendo sanções. A exportação de titânio não sofrendo sanções. Exportadora de alumínio, níquel, uma indústria química poderosa, indústria metalúrgica e siderúrgica poderosa, agroindústria significativa com alto valor agregado, já falamos. 17 milhões de quilômetros quadrados, 146 milhões de habitantes. Tem um grave problema que aí a mídia ocidental não fala da Rússia. O envelhecimento populacional crônico, que a mídia russa constantemente alerta. Isso pode gerar uma debacle a médio prazo para a defesa e para a soberania nacional. O envelhecimento populacional e uma natalidade que é negativa. Para isso, o presidente Putin, em outubro de 2021, estabeleceu um decreto simplificando a obtenção de cidadania para os 9 milhões de imigrantes da Ásia Central. Kirguizes, tadjiques, uzbeques, cazaques, armênios e até georgianos. Esse pessoal está aderindo significativamente para a PMC Wagner. Basta falar russo. E o senhor sabe melhor do que eu, professor Robson. O segundo idioma desses países é o russo. Muitos desses indivíduos desses países se veem ainda como soviéticos. Ah, que absurdo, Rodolfo. Só aqui voltando a falar da história da União Soviética. Leiam o plebiscito, sobre a história do plebiscito da manutenção da União Soviética, de março de 1991, se eu não me engano. Mais de 80% das repúblicas muçulmanas da União Soviética votaram pela manutenção da União Soviética. O saudosismo da União Soviética nesses países é gigantesco. Por quê? Havia uma subvenção muito significativa de Moscou a esses países. Então, é importante destacar que a migração é um componente que vai ser muito usado pela Rússia desses países da Ásia Central, tanto para o esforço produtivo quanto para futuros esforços de guerra. Só, então, fazer esse complemento.